Mas sabe de uma coisa? Estamos vendo a falsa adoração acontecendo, Andrew. Porque lembrem-se, o que está em alta agora, não mencionamos nesta apresentação, mas o que está em alta agora é que estão dizendo que a geração Z e esta geração de jovens estão voltando à igreja em massa. Não mencionamos nesta apresentação, mas agora é aplicável. É outro elemento do que estamos vendo, essa conversão acontecendo, certo? E onde e quando eles estão voltando à igreja? No domingo. E a qual igreja, especificamente, eles estão indo? Catolicismo romano, certo? Vocês estão vendo a falsa adoração, vocês estão vendo agora, vocês estão vendo bem agora. Eu estou vendo todos os pontos se conectarem, quer dizer, você explicou muito bem, porque quando Nabucodonosor fez aquela imagem e chamou o povo todos para adorá-la, quem eles estavam adorando? Você poderia dizer a imagem é Nabucodonosor. Mas se você está adorando isso, como você vê a pessoa ou coisa que está adorando? Como Deus, como um Deus, é um Deus, certo? Então vemos no capítulo 4 a mesma pessoa que recebeu adoração dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu construí? Vejam, Trump erguendo uma imagem, certo? Um símbolo de, ei, me deem reverência, me deem adoração. E agora vamos rededicar esta nação a Deus. Qual Deus? É Ele? Não pode ser o verdadeiro Deus, porque seu slogan é fazer a América grande novamente. E ele diz isso explicitamente, então ele está literalmente ecoando as palavras de Nabucodonosor. Esta é a grande América que eu construí, me deem adoração, mas digamos que seja Deus. E se você notar, se você voltar a isso, agora qual é o nome que a Bíblia usa quando você vê um homem como Deus? Blasfêmia. Agora quem blasfema? O papado, certo? Mas os Estados Unidos criam uma imagem da besta para o papado. E eles estão fazendo isso. Então, esses eventos atuais confirmam que os Estados Unidos e seus líderes estão cometendo blasfêmia, porque percebam que não é só Trump que está fazendo isso, pois Trump não teria conseguido sem o apoio total dos líderes religiosos, o bloco eleitoral religioso. Aqui estão eles, católicos e evangélicos, porque, se vocês se lembram, até o chamado primeiro-ministro Franklin Graham, filho de Billy Graham, quando Trump publicou aquela suposta foto dele sendo Jesus, vocês sabiam que Franklin Graham veio a público defendê-lo? Blasfêmia novamente. Então, é igreja e Estado juntos cometendo blasfêmia. E as pessoas ainda perguntam, estamos vivendo nos últimos dias? Já chegamos lá. Quando os sinais são claros, blasfêmia. E se vocês voltarem, uma vez que blasfemam, vem o julgamento. Se vocês olharem para o capítulo 13 de Apocalipse, verso 1, começa dizendo, na testa da besta está o nome de blasfêmia. Se vocês forem para o verso 6, ele blasfemou contra tudo no céu e na terra. Deus, o trono de Deus, o templo de Deus, tudo é blasfemado. Vejam os versos 7 e 8. Guerra contra os santos. Então vem a guerra e o versículo 8, a falsa adoração, está tudo conectado ali. A blasfêmia é o principal sinal de que a adoração dominical está próxima e a perseguição aos santos de Deus. E qual será a obra de preparação? Vejam o versículo 10, verso 10. Aqui, depois diz, aquele que leva para o cativeiro será levado para o cativeiro. Quem matar a espada será morto pela espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, quando vemos essas coisas se repetindo, do que precisamos? Paciência e fé. Precisamos nos animar com uma canção, o acrônimo paciência, porque haverá uma grande crise sobre nós. Paciência, perseverança e oração. Este aqui agora é o pastor Joel Webon, certo? Ele está novamente pedindo que Trump seja o César. Se Trump quiser ter um legado duradouro, ele terá que cruzar o Rubicão e dizer basta, é o suficiente. Juízes, prefeitos, governadores, não apenas um tweet com palavras duras, não guardas armados, os jogando na cadeia. Esses são traidores dos Estados Unidos. Milhares de funcionários públicos nos últimos 5, 6 anos cometeram traição. Eles precisam ser presos e julgados. Você não é um americano.
Você é preso, colocado em um barco e enviado de volta. Eles precisam ser naturalizados e deportados. Isso precisa acontecer, e se não acontecer, por mais bem que Trump esteja fazendo, ainda é muito barulho e pouca ação. Ele precisa ser o César americano. Ele precisa cruzar o Rubicão. Ele até tuitou, quer dizer, temos o presidente dos Estados Unidos, Napoleão, no Twitter. Certo? Então é isso. Ele deverá ser como César, tirar essas pessoas daqui, e ele é um homem religioso. Então, são os religiosos que ditam aos líderes civis: é isso que queremos. Estas são as nossas exigências, assim como vemos em João 19 e Mateus 27, certo? O mesmo com Cristo, César e Pilatos. Mas observe o que ele está pedindo para Trump fazer. Quero dizer, considere o caráter dos Césares novamente. Eles forçaram a consciência, eles forçavam a adoração. Então, quando homens como Joel Webb, que são nacionalistas cristãos influentes e também fazem parte do movimento pelo domingo, certo? Estão dizendo: escutem, precisamos fazer de Trump o próximo César. Como foi César? Como foi a administração de César? E ele também mencionou Napoleão. Se vocês conhecem Napoleão, Napoleão ascendeu durante o período de instabilidade e também se coroou imperador, certo? Ele se coroou imperador. Então, o que vemos é o mesmo espírito disso. Podemos dizer que vocês sabem, os imperadores de Roma estão voltando. Então, novamente, precisamos tirar as vendas dos olhos e nos preparar para estes últimos dias. Você sabe, deixe-me acrescentar uma coisa aqui, só para constar. Ele disse: Trump precisa cruzar o Rubicão. O Rubicão, vocês sabiam que essa expressão remonta a Júlio César? Júlio César, sim. E vamos conectar esse período com o que Trump está fazendo agora. Vocês se lembram que algumas semanas atrás falamos sobre os líderes do Império Romano, que foram os primeiros a colocar seus nomes e imagens nas moedas? Foi Júlio César, depois veio Augusto, e foi Júlio, Augusto e depois Tibério. Esses três, Tibério era o César na época da crucificação de Cristo. Pensem nisso. E agora nos dizem que essa história está se repetindo. Isso significa que estamos vivendo no tempo do primeiro advento. Isso significa que o segundo advento está prestes a se tornar realidade. Cristo ou Barrabás. Isso mesmo. Domingo ou sábado. Sábado ou domingo. Misericórdia, estamos vendo as duas opções. Vocês estão vendo agora? Sim, duas opções voltando novamente. Vocês percebem? Entenderam? Isso significa dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E a questão é, temos a resistência espiritual para suportar o que está por vir? E é por isso que precisamos deixar isso claro. As pessoas não vão se preparar espiritualmente nem praticamente, a menos que vejam a hora. Urgência? Vocês sabem, quando as pessoas começam a se apressar para se arrumar em casa e sair, quando vem o relógio na parede ou quando se preparam, olham para o celular para ver que horas são, está tarde, vamos nos apressar. As pessoas naturalmente não se movimentam a menos que o movimento esteja correlacionado com o tempo, entendem? Assim como no natural deve ser no espiritual. Não vamos acordar as pessoas e elas não vão se preparar rapidamente, a menos que vejam o quê? Os eventos atuais cumprindo o fim dos tempos, as profecias do fim dos tempos. Sabe, é isso como você mencionou, essa é uma perspectiva interessante, porque você pensa nos globalistas e nos tiranos, eles estabeleceram um prazo para realizar todos os seus planos, projeto, vocês sabem, Agenda 2030, e a rapidez e a urgência com que eles estão agindo, ainda assim, quando nós, como povo remanescente de Deus, vemos esses eventos, zombamos deles, nós nos perguntamos, estamos vivendo nos últimos tempos? No entanto, o movimento dominical está rápida e rapidamente saindo das trevas, mas ainda assim rapidamente para a luz, sabe? E temos pessoas dizendo, não falem sobre esses eventos atuais. Então, se não falarmos sobre os eventos atuais, como as pessoas se prepararão? Como saberão que horas são? Não saberão que horas são. E se você estiver na sua cama e vocês sabem, acordar antes da hora, você examina seu relógio no iPhone, você volta a dormir, porque você tem mais tempo.
Mas quando você percebe que está sem tempo ou que está quase na hora, o que você faz? Você se levanta mesmo que esteja cansado. Sim, você pula da cama, você se levanta. Mesmo que você queira dormir, o que você fará? Você pulará da cama, você tem que rolar para fora. E começa o processo. Faz sentido? Então, mesmo que queríamos aproveitar mais o mundo e relaxar mais, quando vemos a hora, temos que nos levantar, nos erguer e brilhar. A luz chegou, a glória do Senhor nasceu sobre ti. Por quê? As trevas estão cobrindo a terra e densas trevas sobre as pessoas, entendem? Já é hora de agir, é isso que significa. E conhecer o tempo, Romanos 13, verso 11, já é hora de agir, conhecer o tempo. E conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, então o que fará a igreja adormecida e o mundo sonolento despertarem? Acordar, despertar do coma e conhecendo o tempo. 1 Crônicas 12, e é isso que faz a igreja acordar, filhos de Isacar, que conheciam os tempos, que entendiam os tempos. E sabiam o que Israel deveria fazer. Porque pensem nisso, se há uma crise, se há uma emergência, como as pessoas se movem em um momento de emergência, naturalmente falando, apressam-se. Ou vamos com calma. Em uma emergência, o que acontece? Fuga, decolagem, movimentos rápidos. Mas a igreja está dormindo porque não há urgência. É por isso que Cristo disse, o tempo está cumprido. Tempo. O reino de Deus está às portas. E agora arrependam-se. Agora acreditem. Certo, agora é por isso que Deus torna o Evangelho claro através da vida cotidiana, porque podemos nos identificar com isso, dormir, coisas do dia a dia. A Bíblia também correlaciona a mesma coisa. Certo, e aqui temos até o monarca da Grã-Bretanha, Inglaterra. Ele veio e as notícias dizem que a Casa Branca postou uma foto dos dois com a legenda Dois Reis. Então até a Casa Branca está saudando Trump como o quê? Como um rei, certo? E é interessante, aqui está a foto bem aqui, dois reis. É interessante quando você olha para Apocalipse 13 e vê a besta ali, a segunda besta. É uma besta com chifres semelhantes aos de um cordeiro. E esses dois chifres representam o quê? O republicanismo, que significa um Estado, uma nação sem rei. E o outro, protestantismo, uma igreja sem papa. Mas, no entanto, este governo está dizendo, agora vamos romper com um desses chifres. Vamos apresentar o líder como um rei. Isto já não é uma república, ou como alguns dizem, uma democracia, mas sim uma república? Não, é uma ditadura. É governado por um rei. Então, o que isso significa para o próximo chifre? Esse poder, sendo o protestantismo, será esmagado, porque a América será como o papado, pessoas. E você considera o velho mundo do qual os peregrinos estavam fugindo? Eles estavam fugindo exatamente da mesma coisa da qual estão fazendo uma declaração agora, certo? Para o rei, eles não estavam fugindo da perseguição papal, o papado no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Até mesmo da igreja da Inglaterra eles estavam fugindo. Então, quer dizer, estamos voltando àquilo de que fugimos em primeiro lugar. Então, se os nossos pais fundadores estivessem aqui hoje, o que diriam a respeito dessas declarações? Sabe, a história se repete, porque quando você olha para as Escrituras, especialmente no livro de Juízes, por exemplo, você vê que Deus levantou juízes para julgar Israel. E assim que eles morreram, o que as pessoas fizeram? Eles voltaram ao pecado, voltaram à idolatria. Aqui é a mesma coisa. Os peregrinos fundadores, os pais da América, os puritanos, quando chegaram, estabeleceram isto como uma nação sem papa, sem rei. Se eles estivessem aqui hoje, protestariam contra o que estamos vendo agora. Mas adivinhem só, nós nos esquecemos, e assim agora vamos voltar a fazer exatamente aquilo de que estávamos fugindo. Tenha misericórdia, misericórdia. Isso está claro. Agora quero que todos vocês reparem nisto. Quando esse tal de rei Charles chegou à América alguns dias atrás, ainda está aqui? Agora, observem, ele não acabou de discursar perante uma sessão conjunta do Congresso? Sim.
Sim, ele fez. Sessão conjunta do Congresso. Mais uma vez, sessão conjunta do Congresso. Então, ter um rei discursando perante uma sessão conjunta do Congresso. E também, quem compareceu em 2015 e discursou perante uma sessão conjunta do Congresso, será que estamos vendo isso? O papado, sim, esses dois chifres, o rei e aqueles dois chifres na América. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo, pregador? Ei, precisamos pular da cadeira agora mesmo, o rei e o papa. O papa e o rei chegou e discursaram perante uma sessão conjunta do Congresso em uma geração. No ano de 2015 a 2026 corresponde a aproximadamente 11 anos. Misericórdia, misericórdia. Em menos de uma geração, 40 anos, o rei e o papa vieram e discursaram perante uma sessão conjunta do Congresso. E o atual presidente disse: eu quero ser papa, eu quero ser rei. Atacando aqueles dois chifres da América, misericórdia. E este presidente, juntamente com os Estados Unidos, está formando uma imagem para ambas as potências, porque daquilo de que a América fugiu, ó Senhor, aquilo de que os Estados Unidos fugiram nos séculos 17 e 18 foi da opressão real e a intolerância sacerdotal, certo? E assim foi fundada a América, e as políticas na América, os movimentos na América estão nos levando de volta aos mesmos poderes. Misericórdia. Vocês conseguem ver? Vocês veem? Isso significa que está ocorrendo uma regressão, uma mudança está ocorrendo na América, cumprindo Apocalipse capítulo 13, verso 11. Isso significa que o verso 12 vem a seguir. Ele exercerá todo o poder da primeira besta diante dele e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Misericórdia. Imaginem só, imaginem o Papa e o Rei em conjunto. Espere aí, bem no centro deles. Algumas pessoas não vão entender agora como a América fala. Pelas leis, legislação. Como a América fala, por meio de seu direito legislativo, judicial e jurídico, ramos do governo, o que é uma sessão conjunta do Congresso. Ambos os elementos juntos. É o Congresso e nos Estados Unidos uma pontuação, pensem nisso, e ela falará como um dragão. Capítulo 13, verso 11 de Apocalipse. Misericórdia. Deixem isso entrar na sua cabeça. Deixem essa ideia amadurecer, pessoal. Estamos aqui, amigos. Estamos aqui. Os sinais estão aqui. E se vocês quiserem estar entre aqueles filhos de Isacar que viram, ouviram e compreenderam os sinais dos tempos e sabiam o que Israel devia fazer, portanto, quando vocês verem essas coisas, Deus está esperando urgência. E sabe, uma passagem bíblica que vem à minha mente é Oséias capítulo 8, e é a passagem bíblica que fala sobre o fim dos tempos. No verso número 1 de Oséias 8 diz: põe a trombeta à tua boca, ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, e transgrediram e violaram a minha lei. Quando vemos a aliança de Deus, sua lei sendo transgredida e pisoteada, observem o que diz o verso 4. O que aconteceu em seguida? Eles estabeleceram reis, mas não por meu intermédio. Eles criaram príncipes, e eu não sabia. Com sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si. Moedas de Trump, é isso, para que sejam eliminados. Este é o próximo passo. Então, quando vemos reis sendo estabelecidos, Trump sendo rei, quando vemos as moedas de ouro, o que vem depois? Sua imagem no dinheiro. Sua imagem no dinheiro. O que Deus está dizendo que é o próximo passo, ele vai ser eliminado. Os Estados Unidos vão cair. A Babilônia caiu. Caiu. Correto. 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 Sim, vá em frente. Que a Bíblia é verdadeira e todo homem um mentiroso. Amém? Apenas imaginem só, no ano de 1776, quando a América foi fundada, qual dos fundadores da América teria ousado postar isso em qualquer jornal que fosse o principal naquele dia? Digamos que eles tivessem um Wall Street Journal. Eu não sei, sou estudante, posso verificar, certo? Digamos que eles já tivessem o New York Times naquela época. Apenas imaginem, o primeiro presidente dos Estados Unidos dizendo: eu sou um rei.
Até onde sabemos, isso nunca foi declarado. Eles o teriam removido naquele mesmo dia. Então, sabe, isso significa que regredimos tanto que os Estados Unidos agora são irreconhecíveis. Isto é a América? Não, não que saibamos, não. Essa palavra é verdadeira, pois não tinha uma identidade própria até que esses dois princípios fossem estabelecidos. Quem eles são agora é quem eles eram no mundo antigo. Correto? Correto? Correto. Who they are now is who they were in the old world. Previous. Correto. Estamos adotando esses mesmos princípios e reparem agora, visto que a marca da besta está próxima, como é que eles vão saber quem é submisso e quem não é? Eles precisam divulgar. Estou preparando tudo para você. Eles precisam implementar uma sociedade baseada exclusivamente em pagamentos digitais. Eles precisam implementar um sistema de vigilância intrusivo na sociedade. Eles precisam implementar um sistema de identidade digital. Eles precisam também implementar um sistema biométrico abusivo. Eles precisam implementar um sistema de pontuação de crédito social. Vocês percebem? É assim que eles vão distinguir e diferenciar quem está cumprindo as regras e quem não está, quem não cumpre as normas. E aqui temos notícias de última hora. Está piorando. Agora eles querem lançar o que se chama de monitoramento de veículos. Reparem no que está escrito. Seu carro poderá em breve estar monitorando tudo o que você faz ao volante. Your car may soon be monitoring everything you do behind the wheel. Uma nova lei exige que as montadoras instalem um sistema de monitoramento. Você falou sobre a infraestrutura digital para detectar motoristas com capacidade comprometida, mas a tecnologia ainda não está pronta. Observem o que está escrito ao passar para o próximo slide. O que isso significa? Todos os carros novos agora terão obrigatoriamente. Vocês não têm escolha. Tecnologia de vigilância, a menos que o Congresso impeça essa obrigatoriedade. Isso foi ontem. Percebam o que está escrito aqui agora, certo? Legisladores republicanos querem a emenda FISA em meio a temores sobre vigilância de carros com dispositivos de desligamento de emergência. O que eles estão defendendo? Essa infraestrutura, certo? A disputa ocorre em um momento em que os legisladores já estão em conflito sobre os poderes de vigilância vinculados à lei FISA 702, com preocupações sobre privacidade em meio a divisões no Congresso. E é claro, temos alguns representantes que estão lutando contra isso, certo? Escutem, isso é uma ameaça direta aos nossos direitos da Quarta Emenda, e isso inclui, claro, buscas ilegais, apreensões e vigilância sem mandado judicial, certo? Portanto, de acordo com essa lei, o governo tem permissão para fazer isso. Vamos ouvir, vá em frente. Right? So under this act, they're allowed to do that, the government. Let's take a listen. Go ahead. O que vou descrever provavelmente soará como um filme de ficção científica ruim, mas é isso que está previsto em lei. Atualmente, a legislação prevê a implementação disso a partir de 2026. Na realidade, a tecnologia não existe, mas isso não impede os legisladores de imaginarem coisas que gostariam de fazer para infringir as liberdades civis. Mas existe uma lei que determina que todos os fabricantes de veículos devem incluir um interruptor de segurança ou dispositivo para desligar o motor em seus veículos. O próprio carro monitora sua condução, e se o carro achar que você não está dirigindo bem, ele se desativará. Assim, o painel do carro se torna seu juiz, seu júri e seu executor. Vocês sabem o que isso vai trazer? Vocês sabem o que isso representa? Vocês ouviram o que ele disse? Eles querem instalar um interruptor de segurança nos seus carros, e o carro é o fator determinante para saber se você está apto a continuar dirigindo. Mas quantas vezes os carros cometem erros? Vou te dar um exemplo. Sabe, o carro que eu dirijo às vezes me avisa para parar e diminuir a velocidade porque é um objeto no caminho. Vocês sabem quantas vezes ele dispara e emite bips sem que haja nada bloqueando a passagem? Isso só está mostrando que a tecnologia não é 100% precisa. Então, como veremos a seguir, eles podem implementar essa tecnologia, mas o que vai acontecer depois vai falhar na pior hora e você ficará sem acesso ao seu carro, porque o computador apresentou defeito. Como faço para recorrer disso? Como faço para colocá-lo em funcionamento novamente? Você precisa chamar um policial, ele vai chegar a tempo?
Do you have to get a police officer to come out? Is he gonna come in time? Sabem, eu quero arrasar nisso. Vocês se lembram do filme O Mundo Depois de Nós? O que aconteceu com todos aqueles carros na rodovia? Eles ficaram completamente descontrolados, eles tinham muita vida própria e simplesmente ficaram tipo parados. E eram especificamente Teslas, um veículo altamente computadorizado, e começaram a correr por conta própria. And they start to run on their own. E é exatamente isso que é, certo? Então, é a vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Ora, vocês já ouviram falar de cidades de 15 minutos? Isso também faz parte da infraestrutura digital, essa é a China. Então, seja lá o que eles te disserem, esse é o propósito para instalar o interruptor de segurança. Precisamos entender qual é o objetivo final, e vocês vão se submeter à marca da besta, caso contrário você não poderá viajar. Não apenas viajar de avião e navios, rodovias e trens, mas veículos, carros, porque mais pessoas viajam em veículos do que em qualquer outro meio de transporte. Pensem nisso. Pense em veículos, e agora eles podem determinar para onde você vai e quando você vai. Eles podem te controlar. Catherine Fitz acabou de postar isso, porque os veículos elétricos têm esses interruptores de segurança, porque eles podem desligá-los quando quiserem. E então ela perguntou, por que moedas digitais? Pelo mesmo motivo, é tudo uma questão de controle. É isso, pode prosseguir, pregador. Vigilância, é isso mesmo, vigilância. Mesmo quando você dirige, não há privacidade. Vigilância, porque essas câmeras, se não me engano, pelas minhas pesquisas, foram instaladas em todo o painel e conseguem ver a primeira fileira, a segunda fileira e também a terceira fileira, se o seu veículo tiver. Assim, eles conseguem ver tudo dentro da cabine daquele veículo e determine se você está incapacitado ou não, certo? E essa deficiência não precisa ser necessariamente algo errado. Você pode estar apenas sem fôlego ou estar com pressa. Você pode estar com pressa e sua respiração estar acelerada. E se você estiver comendo um sanduíche e de repente olhar para baixo por um segundo só para pegá-lo, você cortou a frente do veículo, seus olhos não estavam na estrada. E se você estiver comendo um sanduíche, esse sanduíche estiver quente e você começar a suar, isso vai determinar. Escuta, esse cara aqui está com problemas. Então, afinal, quem é o responsável final? Controlar. Você precisa entender que as consequências não intencionais deste parágrafo podem ser graves. Bem, foi vendido ao público ou ao Congresso como uma iniciativa para combater motoristas embriagados, mas veja bem, e quanto a uma mulher fugindo de um agressor ou perseguidor? As pupilas dela vão dilatar, ela vai ficar com dificuldades para respirar, ela vai ficar alerta. E se dissesse, não, você está incapacitada, você não pode dirigir seu carro para escapar de um agressor, isso pode ter consequências não intencionais que não desejamos. Vocês ouviram isso? Muito claro. Eles sempre têm que ter um bicho-papão. Devemos fazer isso em todos os veículos porque queremos acabar com os motoristas embriagados e com a direção sob efeito de álcool. Nós impedimos isso, mas sabemos que isso é simplesmente uma desculpa esfarrapada, porque uma vez que eles conseguem entrar, como se coloquialmente o inferno se instala, é exatamente isso. Trata-se de vigilância intrusiva e controle tirânico. Sabemos para onde isso está caminhando e as pessoas vão dizer, mas e a conveniência? Conveniência. É melhor voltarmos à charrete. Isso não é conveniente. That's not convenient. E novamente, complementando o que você disse, um dos planos para 2030, essas cidades de 15 minutos, é que você não possuirá nada e será feliz, nem mesmo um veículo. Muitas pessoas vão se opor a isso. Eu não quero isso. Bem, você não possuirá nada, certo? Vamos criar 15 cidades para você. Você pode morar lá. And look how you really E vejam só, como você realmente não terá nada, ou isso é literal, significando que você apenas aluga um carro ou tem uma bicicleta, ou você é dono do carro, mas ele tem um botão de desligamento. Eles estão te monitorando. Na verdade, são eles que ditam quem está no controle. Percebi que eles ganham de qualquer maneira e se houver uma crise de combustível, uma crise energética, racionamento, eles vão limitar apenas eles vão limitar os dias em que você pode dirigir, os horários em que você pode sair dirigindo naquele dia e a distância que você pode percorrer. Você consegue ver isso agora?
Porque precisamos limitar a quantidade de combustível que você está usando, preservar para a nação, para o bem comum, você precisa. E se não for uma crise de combustível baseada no petróleo, então é uma crise de mudança climática. O excesso de emissões de carbono na atmosfera está causando calamidades, terremotos, tempestades, nevascas, tornados, etc. Portanto, agora precisamos monitorar, controlar e limitar seu acesso, sua pegada ecológica. Então agora podemos dizer de maneiras diferentes, bem-vindo a 2030. Você não possui nada, você será feliz, porque se você não tem controle total da sua vida, na verdade você não possui nada. Nada, nada. Nothing. E não é só isso, você pode pensar, ok, estou seguro em casa, mas o que eles estão fabricando, o que as pessoas estão comprando, geladeiras inteligentes, a geladeira pode te dizer o que tem dentro enquanto você está no trabalho, para que você possa pedir mais coisas. Tenho certeza de que eles provavelmente podem até encomendar algumas coisas para você, caso você tenha uma assinatura do Walmart ou do DoorDash, sabe? Tenho certeza de que eles são capazes de lidar com essas tecnologias. Tudo está se tornando inteligente e digital. Termostato inteligente, termômetro inteligente, tudo inteligente em sua casa, fora de casa. Foi nos dito, a inspiração nos disse, estamos em um grande drama, todos nós somos jogadores aqui e nós podemos decidir pela graça de Deus em que lado da eternidade nos encontraremos. Então, embora olhemos para esses eventos e digamos, misericórdia, misericórdia, Senhor, mas a questão é, estamos preparados? E vamos começar o trabalho de preparação. Essas coisas nos causarão problemas, se não virmos a obra de preparação depois disso, que o Senhor nos ajude. Próximo vídeo. Next clip. Mas o verdadeiro problema é o abuso de poder do governo federal. Agora temos um estado de vigilância. Vejam, esta semana também estamos com uma lei de vigilância de inteligência estrangeira que permite a vigilância de cidadãos americanos sem mandado judicial. Vejam bem, hoje não conseguimos proibir a moeda digital do Banco Central no Congresso. E isso, no entanto, é vigilância financeira total, transparência total para o governo federal. Você não quer isso. Você falou sobre corretores de dados. Olha, as seguradoras compram dados, elas têm dados, mas não podem te prender. Eles não podem te prender, o governo federal pode. E essa questão da cerca geográfica está sendo analisada pelo Supremo Tribunal neste exato momento. Um sistema de cerca geográfica local que abrange todas as pessoas em um determinado local quando um crime é cometido. A questão de onde isso vai parar é muito importante, David, porque agora precisamos pôr um fim nisso. Precisamos reverter algumas dessas medidas e, francamente, no que diz respeito à FISA e à moeda digital do Banco Central, precisamos garantir que a moeda digital do Banco Central seja proibida e que se obtenha um mandado judicial antes de vigiar um cidadão americano. Onde isso tudo termina? Quer dizer, ele está dizendo tudo certo, mas será que isso realmente vai acontecer? Isso significa reverter as políticas. E você sabe o que é cerca geográfica? Cerca geográfica é um serviço baseado em localização que cria uma fronteira virtual em torno de uma localização física usando GPS, RFID, Wi-Fi ou dados celulares. Quer dizer, a maior parte disso já está implementada, Wi-Fi e dados móveis. Quer dizer, o GPS já está lá, o digital é digital. Vocês já viram animais que não conseguem atravessar uma fronteira? Com as coleiras de choque? Então a tecnologia já existe. Agora, eles vão usar isso em diversas tecnologias. Então você não pode ir além de um determinado ponto. É isso que eles planejam colocar nos veículos? Essa é uma boa pergunta e, geralmente, o que eles divulgam ao público são apenas as sobras do que realmente possuem, certo? Já vimos isso antes em outras tecnologias, certo? Eles não possuem o mesmo tipo de tecnologia ou ela é muito mais avançada do que a que eles têm, certo? Mas eu aprecio o que o representante Kate estava dizendo aqui, certo? Precisamos proibir as moedas digitais. Ele vê, obviamente, os efeitos disso, uma infraestrutura digital, controle. Ele percebe
recebe o controle. E há uma declaração que você citou frequentemente, não me vem à mente. Alguns homens em alguns estados vão conter a maré do mal, certo? Mas eles só podem fazer até certo ponto, certo? Mas eles estão lá. Deus os colocou lá para cumprirem sua parte. E como eu mencionei, isso é para mostrar que, ok, eles estão fazendo a sua parte, pela graça de Deus, e nós estamos fazendo nossa parte, certo? Estamos fazendo a nossa parte, voltando mais uma vez ao trabalho de preparação, mas quero dizer, eles já têm essa tecnologia implementada, não é algo para o qual eles estejam se preparando, eles simplesmente nos deram um período de tempo, eis o nosso cronograma para 2030, mas queremos concluir antes, em 2028, quanto tempo mais temos? Ou 2027? Ou 2027, isso é o ano que vem. É isso, certo? Então, amigos, Deus nos ajude. E já estamos mais ou menos na metade deste ano, quer dizer, o tempo voou, aqui temos na tela, sabe, voltando à Lei FISA. Vocês sabem, o projeto de Lei FISA 702 acaba de ser aprovado pela Câmara. Este projeto de lei permite que o governo inspecione as comunicações privadas de cidadãos americanos sem mandado judicial, em violação direta da Quarta Emenda. Mas não culpe apenas o Partido Republicano. 42 democratas traíram o povo americano para ajudar Mike Johnson a aprová-la. E não havia nenhum grupo Salve a América vinculado ao Senado. Eles não aprovariam a linguagem anti-CBDC, moedas digitais. Então eles queriam incluir alguma linguagem, algum jargão que proibisse, por assim dizer, as moedas digitais, mas não conseguiram aprovar. Isso significa que eles estão dizendo que tem uma agenda, certo? E será que temos noção da rapidez com que esses eventos e essas políticas estão sendo implementadas? Rápido demais. Essas políticas tirânicas estão sendo implementadas justamente quando a palavra de Deus diz que os movimentos finais serão rápidos. E agora posso ver que aqueles que residem no campo terão mais tempo para suportar a pressão que recairá sobre os indivíduos na cidade. Você acatará essas políticas ou não? E somente aqueles que estão fora das áreas urbanas e metropolitanas poderão ser preservados por mais tempo do que aqueles que estão nas cidades. Então, se pensarmos que ainda há tempo para continuar adiando e procrastinando, precisamos repensar essa ideia em oração, porque muito em breve, aqueles que quiserem se mudar não poderão mais se mudar. Não será possível, assim como naquele filme O Mundo Depois de Nós. As rodovias estavam bloqueadas, eles não podiam sair, mas aqueles que partiram mais cedo puderam se preparar e estar prontos para a crise. Então, qual é a solução? As 5 chaves da sobrevivência. E alguém poderia pensar, ei, vocês todos dizem isso o tempo todo. Amigos, chegará o dia em que se vocês não tiverem implementado essas 5 chaves da sobrevivência, sendo a primeira a conversão, vida no campo, desejaremos ter tido mais dessas apresentações do podcast Faça um Plano, do programa do Poder do Meio-Dia, da Escola Sabatina, do Sermão Sabatino e de outros programas que nos preparam para estes últimos dias. Assim como os movimentos finais serão rápidos, nós também precisamos nos preparar rapidamente em Jesus Cristo. Aqui temos na tela a mesma coisa. Uma Câmara Política aprova prorrogação por 3 anos de importantes poderes de espionagem. Pronto, aí está. Eles estão te dizendo o que vão fazer. Eles estão te dizendo o que querem expandir, certo? E minhas últimas palavras aqui são de Lucas 21, verso 28, certo? Verso 28 de Lucas 21. E diz isto, amigos: e quando essas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam a cabeça, pois a sua redenção está próxima. Cristo diz: quando virdes essas coisas começando a acontecer, isso é urgência. Olhem para cima, façam os preparativos. Estou chegando. Minha chegada já está às portas. E eu gosto dessas últimas palavras desse verso, diz: a vossa redenção está próxima. Isso significa perto, isso significa até mesmo às portas, rápido. Ao perceber essas coisas, sua redenção está se aproximando rapidamente.